Estamos aqui então, alguns meses depois que a gente já fez um episódio sobre o Open Banking, né, Melfi? É isso aí, trocamos uma Já. ideia já lá no começo do ano, agora... Tinha algumas expectativas ali, né, sobre como seria aquela virada do Open Banking. Tinha a expectativa, eu lembro que a gente falou muito da expectativa de como ia encaixar isso com insurance na época, que estava começando já a formar o conceito mais amplo de Open Finance. E as seguradoras estavam começando a ter algumas pontas regulatórias para atender naquele momento, né? Eu queria que vocês já dessem aqui, abrissem pro pessoal que está ouvindo a gente com uma retrospectiva aí do que evoluiu, né, desde então. Esse episódio, eu não lembro o número, porque eu sou um péssimo host, mas vai estar aqui embaixo o link para o episódio que o Melv participou, que a gente falou do Open Banking. E acho que é legal a gente atualizar a galera sobre o que mudou de lá para cá. Vamos sim, se o Gabriel quiser começar pelo que tudo mudou no Banco Central e daí depois eu trago aí SUSEP, eu acho que vai ser legal. Acho que assim, do final do ano, o que era o cenário, né? Então no comecinho assim, de 2022, a gente estava falando de várias empresas que eram obrigatórias a participar do Open Finance terminando as suas implementações. A gente via de um calendário que era muito audacioso do Banco Central e ele fez algumas concessões, então ele quebrou em fases menores, etc. Então a implementação estava faseada, mas era um momento que, naquele período ali, como é que eu posso dizer assim, era de muito aprendizado, tava todo mundo tateando, tava todo mundo sentindo, por exemplo, as grandes instituições já estavam começando a ir na TV para pedir dados dos clientes, dos consumidores, etc. Mas ainda pouco uso prático, né? Não tinha esse efeito ainda de cases, etc. E coisas funcionando quando a gente fala do Open Finance regulado. Ao longo do ano teve de tudo, né? Então teve greve do Bacen, o Bacen voltou, e aí se discute melhorias de fase 2 que já estava acontecendo, se discute entre as instituições ali, né, os famosos problemas conhecidos e como é que se resolve, etc. Então foi um ano de trabalhar muito em cima desses pontos, assim, no lado regulatório. E no lado de mercado, tudo que estava sendo construído ano passado ali, começou a surgir, a aparecer alguns cases mais práticos, assim. Então você via a instituição que talvez, sei lá, em dezembro tinha um certo receio de receber o dado do cliente, não sabia como usar, ela já começando a mostrar os saldos de outra instituição. Então você vai lá no bancão, ele mostra o saldo, sei lá, no Itaú mostra o saldo do Santander, no Banco do Brasil começa a mostrar de outro, eles começam a agrupar as contas e mostrar o extrato inteiro para você. Então você já começa a ver um bichinho diferente acontecendo durante esse ano. Depois a gente pode entrar mais em detalhe assim de cases, mas acho que teve um pouco dessas duas, assim, por um lado na parte técnica, discutindo melhoria, etc, para começar a destravar, e na parte de cases, assim, a gente já começou, o consumidor final já começou a sentir alguns benefícios. E aí eu não vou nem entrar no mérito se ele já sabe o que é Open Finance, se ele tem que saber ou não, mas ele já pôde ver. Esse exemplo do saldo, para mim, assim, é muito claro, assim, tem vários outros, mas acho que se ano passado foi o ano da fundação, esse ano a gente está começando a ver as primeiras paredes, assim, dessa obra. Dá para ter uma noção que tem uma planta sendo construída ali, sabe? Mas é isso, a gente pagou muito débito técnico, né? Assim, Sim. tudo que não funcionava de verdade teve que funcionar. Passou a funcionar, né? Teve na força bruta, assim. Ainda tem coisa como tudo na TI, né? Como tudo na TI, cara, vai pra produção e você resolve. Mas tem muita coisa que ainda não foi, e teve muito teste em produção. Acho que vale ressaltar aqui, quando a gente fala de iniciação de pagamentos, especificamente, foi um ano que, assim, demorou. Ainda a gente tá em novembro aqui, né? Tá no final do ano. Não dá pra falar que o negócio decolou, mas, assim, a gente tinha, na teoria, todo mundo pronto para ser iniciado, então, como detentor de conta, e ninguém querendo iniciar, não tinha ninguém, assim. Então, Ninguém preparado. Ninguém né? preparado, assim. Por um bom momento, não tinha ninguém preparado, porque tinha que pegar licença, faz aqui, faz ali, etc. E aí, era uma dificuldade enorme de testar, porque quando o cara ficava preparado para iniciar, e não tinha muitos feedbacks, ou quem dizia que estava preparado para ser iniciado,
ele não estava recebendo tentativas, né? Então não tinha casos de erro diferente. E aí, ao longo do ano, a gente saiu de 0 ITPs para I13, acho que agora Tá em 14. tá em 14. Vai vir mais O que é o ITP, pra galera entender? Que é o iniciador de transação de pagamento, que é a pessoa que consegue ajudar o cliente a comandar a conta dele sem ele estar no ambiente da instituição. Então ele conseguiria, sei lá, no checkout da Magazine Luiza, ele conseguiria dizer que, ao invés de fazer o copia e cola do Pix e ir lá no Itaú, ele já começa um pagamento de dentro do Itaú e se resolve por lá. Entendi. Tipo, de dentro da Magazine Luiza. Já usando o processo de interoperabilidade de Open Banking. Pra É isso, fazendo Sim. tipo um sync sign-on, assim, né? Ele sai daquele ambiente da Magalu, Exato. vai pro banco dele, se autentica, quando ele voltar, tá pago.